Olá, amigos, graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Semana abençoada, glória a Deus. Desde semana passada, uma palavra me chamou a atenção e eu tenho sido ministrado por essa palavra. Ao ler as Escrituras, eu fui muito ministrado por essa palavra, por um versículo apenas que me chamou a atenção para os dias de hoje. E esse versículo ele se encontra em Josué, no livro de Josué, mas eu queria ler alguns trechos para que possamos entender um pouco, né, o que aconteceu, o que foi mexido realmente de fato. Essa semana eu fui muito ministrado no meu coração por essa palavra. Eu queria compartilhar com os amados, que diz assim, Josué capítulo 3. E levantou-se, pois Josué, de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Amados, foi uma palavra que me despertou muito. O versículo de número 3 foi algo que me despertou profundamente. E diz assim, eu vou repetir mais uma vez o versículo agora de número 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Queridos, a arca do concerto, ela simboliza a presença do Senhor. A arca do concerto, ela tipifica, ela simbolizava, ela simboliza a presença do Senhor naquela arca. Então eu queria deixar para os amados apenas uma palavra que mexeu muito comigo. Essa palavra, quando os príncipes eles falam assim, seguir a arca, seguir a presença do Senhor. Ele está dizendo que é para que nós venhamos a seguir essa presença, seguir a presença de Deus, seguir este caminho que é o caminho da verdade e da vida. Ele não fala simplesmente siga o homem, siga Josué, siga aos príncipes. Não, ele diz assim, seguir a arca, seguir a presença do Senhor. Hoje, nós às vezes estamos seguindo muito o homem, muito que os homens falam, muito que a mídia fala, muito que os jornais, a internet, eles falam, eles passam pra gente, mas nós esquecemos que nós precisamos seguir a presença do Senhor. Nós precisamos seguir e continuar olhando para o alvo, é a presença do Senhor. Ele fala assim, os levitas, os músicos, né, eles vão passar com a arca, e eles falam assim, seguir a presença do Senhor, seguir a arca. Essa arca, ela é a presença de Deus. Hoje eu tenho observado que alguns estão seguindo nomenclaturas, rótulos, alguns estão seguindo homens, aonde o homem está, eles estão, aonde o homem vai, eles vão, mas eles se esquecem que o importante é seguirmos a presença, o importante é seguirmos a presença do Senhor, é seguirmos e sermos orientados por Ele. O que a Escritura diz, o que a palavra diz é o que nós devemos seguir. Se a palavra diz que é, então é. Se ela diz que não é, então não é. Queridos e amados, ela não entra, a palavra ela nunca vai entrar em contradição consigo mesmo. Pelo contrário, ela vai nos orientar, ela vai nos dar o caminho verdadeiro. Ela é a nossa bússola, ela é a palavra de Deus.
É por isso que João ele nos fala, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel. Então nós devemos seguir a presença de Deus, nós devemos segui-la e não seguir a nada que fuja a palavra. O que a palavra diz? Se oriente pela palavra, viva pela palavra, observe as escrituras minuciosamente, estude a palavra. Amados, não é mais tempo de brincarmos, não é mais tempo de sermos os cristãos de oba-oba, mas pelo contrário, é nos santificarmos todos os dias, é estarmos ligados com o Pai, porque nós precisamos seguir a presença de Deus, nós precisamos nos voltar para a presença de Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, humilhai-vos perante a Deus, nós precisamos fazer isso, queridos. Chega de brigarmos com irmãos, chega de termos picuinhas com irmãos, chega de fofoca, chega de disse-me-disse, mas vamos ser orientados pela palavra, vamos ser orientados pelo que ela nos diz, pelo que ela representa para nós como cristãos. Amado, seguir a presença. Não siga mais ninguém. Por mais que o homem ele tenha uma eloquência perfeita, né, o seu português possa ser totalmente rebuscado, perfeito, maravilha, mas não é o suficiente. O que é suficiente para nós é a palavra. O que é suficiente para nós é Cristo em nós, porque Cristo em nós há a esperança da glória. Queridos, em nome de Jesus Cristo, não siga a mais ninguém a não ser Jesus. Não siga mais ninguém, porque foi Ele quem morreu, foi Ele quem deu a sua vida por nós, e nós somos gratos por isso. É por isso que lá em Josué fala, segui a presença de Deus, segui a presença, siga esse caminho, porque o caminho ele é a verdade e ele é a vida, a presença de Deus, siga e compartilhe com outros. Se alguém não entende, se alguém não está entendendo, mostre para ele na palavra. Seguir a palavra. Josué capítulo 3, o versículo de número 3. Você pode ler todo o texto e você vai ver que o mais importante é seguir a presença. Faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que vocês possam ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo e que essa palavra ela possa também ministrar no seu coração algo verdadeiro, genuíno, que vem da parte de Deus, ok? Queridos, fica com Jesus Cristo, Deus abençoe, amém.